Boa noite, queridos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, amém. Alegria estar com vocês mais uma vez. Sempre um privilégio poder meditar um pouquinho na palavra de Deus. Queridos, queria contar uma história a vocês. Eu ouvi essa história que certa vez, numa cidade pequena, tinha um senhor que ele aconselhava as pessoas. Ele era um conselheiro lá, cheio de boa vontade, e ele tentava aconselhar as pessoas que estavam ali desanimadas, estavam um pouquinho chué, triste. Então ele procurava esse senhor, ele era tido por sábio, e as pessoas iam até ele para conversar, abrir o coração e ver se ele ajudava de alguma forma. E ele fazia ali o máximo que podia, e ajudava mesmo as pessoas com a caixa de ferramentas que ele tinha ali, né? O que ele podia, ele tentava encorajar e abençoar. E me parece que naqueles aconselhamentos dele, ele sempre falava para as pessoas, depois que ele terminava a conversa, que as pessoas estavam tristinhas, ele falava assim: você viu que tem um circo aqui na cidade? Vocês gostam de circo aqui? Eu gosto de circo. Eu levo a Nandinha sempre para visitar circo lá em Brasília, e compro tudo que eles vendem. Normalmente o cara do trapézio está vendendo cachorro-quente no intervalo. A gente curte muito ajudá-los e se alegrar com o circo. E ele falava isso nessas conversas dele. Vai no circo, tem um palhaço lá que é muito divertido. Você tem que ir lá. Então ele conversava com as pessoas, dava uma palavra de encorajamento e falava: vai lá no circo que tem um palhaço lá muito engraçado. Ele faz qualquer um rir para ajudar você a sair dessa tristeza. E assim as pessoas faziam. Um belo dia, ele está aconselhando um outro senhor que chegou lá. E no final ele fala: vai no circo, tem um palhaço lá muito engraçado, muito divertido. Qual não foi a surpresa dele quando ele falou assim: o palhaço sou eu. Porque tem dias que mesmo os fortes e aqueles que são vocacionados para alegrar, para fazer rir, eles ficam tristes também. Tem dias que gente de Deus, que talvez tem que estar aqui na frente, os pastores de vocês, que são os homens de Deus, que dão um grito aqui para o rebanho: vamos. Tem dia que eles desanimam. Tem dia que é o forte que está fraco. Tem dia que é o papai, que normalmente é o líder espiritual da casa, tem que ser ali a cabeça do lar. Tem dia que o papai está triste. É ele que está desanimado. E aí precisa talvez da auxiliadora fiel vir ali e dar uma palavra de estímulo para ele. Tem dia que é a mãezinha que está ali com as crianças e que ela não está tão animada assim. Tem dia que é ela que ficou tristinha. Como é que faz? Tem que cuidar das crianças. Tem dia que é você, que é crente, e talvez é o único crente lá do seu trabalho ou da faculdade. Só você que é crente lá. Mas você está desanimado, está sem força para testemunhar, não dá conta de ser crente como é. É você que não está querendo rir. Como é que faz? Quando a gente que deveria estar alegre, deveria puxar, deveria estar bem, e a gente aqui desanima. Quando a tristeza bate lá em casa, quando é com você, é dentro do seu peito. Eu acho que a palavra de Deus, boa como é, tem sempre uma palavra para o nosso coração. E certo dia eu meditando ali no livro de Atos, eu vi um dia em que, para nós que somos missionários, né? Eu, Abraão, Vanessa, a história de Paulo é sempre uma história muito próxima do nosso coração, porque ele foi um super missionário. Paulo, abaixo do Senhor Jesus, causou. Então, ver a história de Paulo e ver que mesmo Paulo, um dia ficou tristinho, ficou desanimado, pode ser uma palavra boa para o meu e para o seu coração, nessa noite, para a gente entender, talvez, como que a gente faz no dia que é a gente que desanima, que é você que é crente e que não está tão bem assim, não está tão forte assim. Como que a gente faz no dia do desânimo? Aí eu quero convidá-los para juntos a gente ir ao livro de Atos, como eu falei, no capítulo 23, e nós vamos ler então um versinho das Escrituras. Atos 23, nós vamos ler
apenas um versinho das Escrituras. Eu vou ler uma primeira vez e quero convidar toda a igreja para ler uma segunda vez. Diz assim a palavra de Deus, queridos. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, Paulo, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Todos. Vamos orar mais uma vez? Meu Deus querido, Pai amado, eis a Tua palavra, sempre tão boa, eis o Teu povo reunido, sempre tão crente, e a gente está aqui para ouvir a voz do Senhor, Deus. Eis a hora que o Senhor tem por natureza aí, levantado o texto e falar conosco, e através da pregação e a pregação da Tua palavra, o Senhor plantar uma fé boa nos nossos corações essa noite. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, todo livro, toda passagem tem um contexto, né? Então Paulo aqui, talvez como eu e vocês, em um momento da vida dele, ele tinha ali uma certeza boa e firme no coração dele, que ele tinha que ir para Jerusalém. Fazendo aqui um mini contexto, né? Paulo tinha certeza que tinha que ir para Jerusalém, e ele sabia que a coisa lá ia pegar. Ele sabia que tinha que ir, sabia que lá esperava a ele cadeias e tribulações. Alguns tentaram dissuadi-lo de ir, mas ele tinha certeza que tinha que ir. Ele tinha que cumprir o ministério dele, ele tinha que fazer aquilo ali. E ele foi para Jerusalém. E quando ele vai para Jerusalém, o mini contexto dessa história que a gente leu aqui no versinho 11, se a gente ler mais 2, quem sabe 3 versinhos aqui, a gente entende rapidamente, num mini contexto, o que Paulo está enfrentando aqui. Olha na sua Bíblia, a gente leu o verso 11, olha o que o verso 10 diz. Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo, espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a prisão, para a fortaleza. Aí no versinho 12, depois do que a gente leu, diz assim: quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema maldito, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais ou menos 40 os que entraram nesta conspirata. Mini contexto. Que tipo de situação Paulo estava vivendo, se no verso 10 está dizendo que a turma queria espedaçar Paulo? Espedaçar é coisa boa ou ruim? Queriam espedaçar Paulo. De outro lado, no verso anterior diz isso. De outro lado, a gente vê então, não 2 ou 3 pessoas, mas 40 pessoas, ou mais de 40 pessoas, fazendo um jejum maldito. Normalmente a gente não faz um jejum por coisa boa, a gente está esperando uma bênção, querendo uma resposta de Deus, uma ação clara dele na nossa vida. É aí que a gente faz um jejum, não é? 40 pessoas numa conspirata, deixando de comer para Paulo morrer. Qual era o contexto que Paulo está vivendo aqui? Tensão, não é, irmãos? A coisa estava feia para o lado dele, gente querendo espedaçá-lo, e 40 deixaram de comer e beber para ver se Paulo morre. E ele está aqui numa prisão. O que acontece naquela noite na prisão? Eis o versinho que a gente leu, o versinho 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Queridos, quando a gente está desanimado, eu creio que algumas coisas podem nos ajudar nessa caminhada, nesse dia, que se você ainda não enfrentou, eu acho que provavelmente você vai enfrentar, porque é super democrático o dia da angústia, pega todo mundo em algum momento. Então no dia da angústia, me parece que uma primeira lição que a gente vê aqui no texto é a presença de Deus. A presença de Deus. Vocês notaram o versinho falando que naquela noite, o Senhor, pondo-se ao lado dele, é de Deus, não é? É bênção demais. Na noite, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo. Ficar sozinho é bom ou ruim? Eu que sou matraca, eu acho
péssimo ficar sozinho. Eu gosto do movimento, do bafafá. Tem que ter alguém para conversar. E a minha vocação que Deus me deu é exatamente ser conversador. Eu vou nos missionários, visito, ouço, e depois falo. Então ficar sozinho é muito chato. E me parece que nem combina com Deus ficar sozinho. Tem um provérbio ali na Bíblia, que se eu não me engano é provérbio 18, 21, que fala que o solitário ele busca o próprio interesse e ele não é tão sábio assim. Porque a gente tende a ficar sozinho, a gente fica pensando só com a nossa cabeça e faz bobagem. E também não teria lógica a solidão com o tipo de Deus que a gente serve. Não combina com o Deus que a gente serve a solidão. Se Ele é um Deus plural, Ele é Pai, Ele é Filho e Espírito Santo, Ele mesmo, em si mesmo, nunca esteve só. Vai deixar a gente sozinho? Não tem lógica. Pelo tipo de Deus que a gente serve, Ele não é um Deus sozinhão. Ele é um Deus junto, companhia. Ele é um Deus triuno. Um Deus que assim não vai te deixar sozinho de jeito nenhum. De jeito nenhum. É da natureza do nosso Deus estar com a gente. Pois se ficar ruim é muito chato. Se ficar sozinho é muito chato, é muito ruim. Não é legal ficar sozinho. Eis que a gente, nas nossas angústias, a gente precisa ser lembrado que quando você está chué, está tristinho, está borocochô, não é hora de você ficar só. Ficar sozinho não vai te ajudar. Me deixa aqui. Não é assim não. É hora de você juntar. E mesmo que não tenha ninguém, saiba, Deus está com você. Porque uma coisa boa demais é a gente não estar sozinho. Mas outra coisa boa demais é ter companhia. As meninas, eu não canso de repetir isso, são os seres mais loucos do planeta. Porque até em banheiro elas vão juntas. Eu nunca chamei o Beto para ir ao banheiro com o Beto. Vamos ao banheiro, Beto. As meninas só vão em banheiro juntas. Vamos. E elas vão. Eu não sei o que acontece lá dentro. Mas elas vão juntas. Eu acho que fala mal dos meninos, ok? Então ficar sozinho é muito ruim. Mas ter companhia é bom demais. Se uma companhia de uma amiga já é bom demais, vem cá, que eu quero conversar com você. E você fala para uma amiga sua e desabafa. E às vezes ela não falou nada, só balançou a cabeça. Pois não é? E foi bom para você falar. Porque companhia é bom. Ficar ruim não é bom. Não estar sozinho, então é muito chato ficar sozinho. Ter uma companhia já é bom demais. Eu, por exemplo, tenho a minha Fefê. É muito legal ser casado com a Fefê. São 12 anos de convivência super legal. Muito legal ter a Fefê. Ela é super companheira, ela é minha auxiliadora fiel. Quando eu estou triste, ela me dá uma palavra, ela me empolga, ela conversa comigo, ela me puxa a orelha. Ela fala que eu seguro muito esse microfone aqui embaixo, assim, ó. De vez em quando ela fala, meu bem, você vai falando, você abaixa o microfone, dá trabalho para os meninos lá em cima. Ela me puxa a orelha, ela fala, você está conversando demais na sua pregação. Ela me ajuda, ela me estimula. A companhia da Fefê tem sido uma beleza. Todavia, tem lugares e tem horas que nem a Fefê pode afagar a minha angústia. Tem lugares que a Fefê não entra. Tem lugares que não adianta a Fefê estar comigo. Não basta a minha Fefê. Não basta ter ela comigo. E você sabe do que eu estou falando. Tem horas que nem o esposo ou a esposa, um filho muito amado, um melhor amigo que você tem, ele dá conta de uma angústia que você precisava de alguém que te entende. Eis aqui a notícia desse texto. Naquela noite, o Senhor pondo-se ao lado dele. Então não é só uma questão de não estar sozinho ou de ter alguém. É não estar sozinho, ter a companhia, mas ter a melhor companhia de todas. Porque é a presença do próprio Senhor Jesus que se pôs ao lado de Paulo. E ele que se pôs ao lado de Paulo, não vai se pôr ao seu lado também não? Se ele falou, do jeitinho que ele falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus vai mentir para mim e para você? Pois então ele está com a gente. A presença do Senhor Jesus a todo tempo. Tic-tac, toda hora com Jesus. Você não está sozinho. E isso ajuda, por exemplo, a mim e aos missionários. Tem horas que a gente entra numas, aquele aviãozinho que ele mostrou ali, ó, aquilo tem vocação para cair, certeza. Aquilo para mim não foi feito para voar, aquilo não foi feito para voar. Naquela graminha que eles cortam lá, você tem ali tantos metros de grama para ele voar. Não foi feito para aquilo, mas você crê. Deus também entra em avião, louvado seja Deus. Vamos, Jesus, só para que essa asa aqui, que esse ar aqui é seu, em nome de Jesus. É a única coisa que me acalma, é eu ter a certeza da presença do Senhor Jesus. E a gente pode fazer aplicações. Por exemplo, se o Senhor Jesus é esse que se coloca em situações como essa, de dificuldade, ao lado de Paulo, é um Deus sempre presente e que pode se manifestar de uma maneira especial, ele pode entrar e estar em lugares que a gente acha que ele não poderia.
Então, em corações que estavam duros demais e ainda não se arrependeram e pecaram contra vocês, ou precisam do Senhor Jesus, Ele não pode ir lá? Pode. Porque a presença do Senhor Jesus, Ele transita no meio da criação dEle mesmo. Isso aqui é dEle, irmão. Ele conhece isso aqui tudinho. Não tem Agamenon engarrafada que Ele não chega no seu coração, não. Não tem. Ele vai chegar, porque é dEle. Ele transita. Ele é um Deus sempre presente. Deus, naquela noite, vendo que Paulo estava chué, Ele se prestou a se colocar do lado dele. Nós temos um Deus presente. Queridos, a presença de Deus faz diferença ou não faz? Pois se falar que não faz, eu vou te contar uma história sobre fogo. Há uma história na Bíblia que fala de 3 meninos super crentes, que não quiseram fazer o que um homem mau, que não era de Deus, mandou fazer. Ele queria ser Deus. E os meninos falaram, a gente não vai se curvar para o Senhor não é Deus, o nosso negócio é Jesus, nós somos do Senhor Jesus, sai fora daqui, pois se não se curvar, eu vou tacar vocês 3 no fogo. Vocês conhecem essa história? E diz que 3 marrucos, aqueles caras fortão lá, os guardas dele, pegaram aqueles meninos e foram jogar no fogo. Não satisfeito com o fogo que já estava flamejante, falou, esquenta mais, que esses meninos agora vão torrar, porque tente se curvar diante de mim, que eu sou Deus, sim senhor. Mandou esquentar o fogo, que diz que aqueles caras, quando foram jogar os meninos lá dentro, queimou os caras. Mas diz a história, que de repente, quando ele joga aqueles meninos lá dentro, o outro olha lá de fora, lá, aquele homem mau, e fala, ué, não eram 3 que a gente jogou lá dentro? Pois era. Quem que é aquele 4º homem da fornalha? Aí era a hora de vocês falarem, Jesus. Quem que é o 4º homem da fornalha, igreja? Amém, glória a Deus, virava a Assembleia de Deus, a gente dava palma para Jesus aqui agora. A presença de Jesus faz toda a diferença, os meninos não queimaram um fio de cabelo. Você pode achar que isso é história, isso é Bíblia, é a palavra de Deus, inspirada por Deus, aconteceu, é verdade, a presença de Jesus faz toda a diferença. Quando você estiver no meio do fogo, creia na presença do Senhor Jesus. Eu não estou nem aí para essa crise que nós estamos vivendo, porque essa crise, como bem disse o pastor de vocês aqui, de manhã o pastor Paulo Nunes, ela não é crise política, é uma crise espiritual, e o Senhor mora no nosso país também. Nós vamos passar por isso aqui, porque a presença de Jesus faz toda a diferença. Quando Jesus está na história, até leão fica vegetariano, vocês se lembram dessa história? Quando um outro rapazinho de Jesus foi jogado na cova dos leões, e naquele dia, quem que estava na cova dos leões com Daniel? O leão fez jejum, irmão, não quis comer Daniel, e disse que Daniel era lindo, né? Ele não quis Daniel, por quê? Porque a presença de Jesus faz toda a diferença, toda a diferença. Se você está num barco, e começa a vir uma tempestade forte demais, com ventos fortes demais, o que faz diferença naquele barco? A presença de Jesus. Pode estar cochilando ou acordado, irmão, eu não estou nem aí, o negócio ele está lá, se ele está, vai dar certo. O que fez aquele barco não naufragar? A presença de Jesus. Ele olhou bem na cara do vento e falou, vai deitar, passa daqui, vai deitar, quieta. E ele manda no vento, o vento e o mar se acalmam. O que mudou ali? O que fez a diferença? A presença de Jesus. Queridos, a presença de Jesus vai fazer toda a diferença na minha e na sua caminhada. Olha o que diz Isaías 41:10, um versinho que vocês têm memorizado que eu sei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. A presença de Jesus é boa ou não é? Agora, vamos notar um negócio aqui? Olha o que o versinho diz. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. Vamos falar um pouquinho aqui nessa presença de Jesus sobre a iniciativa. Iniciativa. Quem que se pôs ao lado de Paulo ali? O Senhor, pondo-se o Senhor ao lado dele. Quem que se pôs? O Senhor, pondo-se o Senhor ao lado dele. Deus se pôs ao lado de Paulo. De quem que é a iniciativa? De Deus. O Senhor que se pôs ao lado de Paulo. Então, ainda que você esteja chué e fraquinho, não tem problema. É da iniciativa e da natureza do nosso Deus se pôr ao seu lado. Cheguei, estou aqui. Está triste por quê? Levanta a cabeça, papai chegou, estamos juntos. É do jeito de Deus ter a iniciativa de ir até você. Por que você ficou triste?
no meio dessa caminhada aqui? Você não estava indo bem? Você não estava pregando? Não te salvei? Não te remi? Não te comprei para mim? Você não é crente? Não está numa igreja boa? Não está ouvindo um louvor bom aqui? Está chegando em mim? Acorda! Eu estou aqui. É da natureza de Deus se colocar ao seu lado. Ainda que você não queira, não é verdade, a gente sempre quer, mas Ele vem e se coloca. Eu estou aqui do seu lado. Deus tem esse jeito de vir atrás de mim e de você, e Ele vai até o final, ok? Vocês sabem disso por causa lá do Gênesis, do começo, Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, nossos primeiros pais, eles quiseram se esconder de Deus. Eles pecaram e se esconderam. Como é que foi o jeitinho que está escrito lá em Gênesis? O Senhor não foi atrás deles? Ele fala, ei, Adão, onde você está? Onde você está, Adão? Estou falando com você. Onde você está? Ele não foi atrás de Adão? Ele vem atrás de mim e de você. Se algum de vocês aqui essa noite estava de mal de Deus, vivendo no pecado, triste, macambuzo, por causa do próprio pecado, afastado, desanimado, eis a voz dele falando aqui, ei, cheguei, estou aqui falando com você. Por que você está desse jeito? Vamos voltar? Vamos ser crente de verdade? Volta, é do jeito de Deus. Ele se pôs ao lado do Paulo, ele vai continuar vindo atrás de mim e você. Só tem um jeito de Deus parar de te amar, só um jeito. O dia que ele parar de amar Jesus. Agora, pensa comigo, que dia que Deus vai parar de amar Jesus? Eu fico assembleando aqui na hora, irmão. Glória a Deus! Nós vamos ser amados até o final. Ele vai vir atrás de mim até o final. Eu caio, ele fala, Carlitos, cabeça para cima. Cheguei, vamos embora. Estamos juntos aqui. A presença de Deus, Ele se pôs ao lado de Paulo. E Ele se põe ao meu lado e ao seu lado. Agora, vocês viram o que o texto fala aqui? Pondo-se o Senhor ao lado de Paulo. Ao lado de Paulo é bom, gente. Porque quando se põe ao lado, é como se eu estivesse aqui, da onde eu estou, e estou tentando mostrar para alguém a porta lá atrás do culto, do templo, para vocês. Olha lá, quando a gente está mostrando alguma coisa que você fala, olha lá, você está enxergando lá? Aquela faixa de madeira que tem na porta lá, aí o fulano não está vendo, eu falo, vem cá. Aí eu trago ele aqui para o meu lado, a gente encosta aqui, ó, ombro no ombro, e eu falo, olha lá, perto daquele rapaz forte lá atrás, já dei a dica, hein, irmão, você está solteiro é hoje. Aquele rapaz forte lá atrás, está vendo lá? Aí porque a pessoa está aqui, ela fala, agora eu estou vendo, parece que então entrou no mesmo ponto de vista. Agora eu estou enxergando, agora eu estou vendo, é daqui, não é? O que o Senhor fez? O Senhor Jesus, pondo-se ao lado de Paulo, colou aqui, ó, ombro com ombro. Quando cola o ombro com ombro, irmão, entrou na sua perspectiva. E o nosso Deus não é um tipo de Deus que não entende o que você está passando. Querido, olha aqui para mim um pouquinho. O Senhor Jesus, Ele se põe ombro a ombro com você aí, ó. Ele está enxergando como você está enxergando. Porque o nosso Deus, diz a palavra, que Ele não é um tipo de Deus que Ele não entende, Ele não tem empatia com o que a gente vive. Há um versinho das Escrituras que diz o tipo de Senhor Jesus que nós temos na nossa história. Ele sabe o que você está enfrentando. Ele sabe sim. Ele é o melhor amigo que você tem. Pode conversar com Ele que Ele te entende. Olha o que diz Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Mas sem pecado. Está falando do Senhor Jesus. Ele entende o que você está vivendo. Exatamente. Ele entende. Ele passou por isso, então é um Deus de muita empatia. Ele sabe o que a gente está vivendo. Ele sabe o que a gente está passando. E essa presença do Senhor Jesus foi garantida para mim e para vocês, exatamente por coisas que o nosso Salvador fez, que só Ele podia fazer. Quando Ele, na cruz do Calvário, geme e grita para o Pai, Pai, Deus meu, por que o Senhor me abandonou? O Senhor Jesus foi abandonado naquele dia, para que nunca mais eu e vocês ficássemos sozinhos. Nunca mais. Nunca mais. O Senhor Jesus está conosco todos os dias, a presença do Senhor Jesus. Amém até aqui? Deus é bom, não é? Louvado seja Deus. Pois então, seguindo o versinho que a gente está meditando nessa noite, o verso diz, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Queridos, a gente viu
Então, que a presença do Senhor Jesus faz toda a diferença, especialmente quando estamos desanimados. Mas aqui agora tem uma outra verdade boa, não só a presença, mas a palavra do Senhor Jesus. A presença do Senhor Jesus e a palavra do Senhor Jesus, porque o versinho diz que o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Queridos, eu visito missionários aí nesse mundão velho, a todo canto. E eu me lembro de ir lá naqueles países mais diferentes, Tailândia, Indonésia, e eles têm aqueles deuses de pedra lá, igual muitos de nós, católicos, negamos que fomos, né? Negamos, mas a gente também tem uns deuses feitos de pau e madeira aí, tem olho e não vê, tem boca e não fala. E lá é do mesmo jeito. Eles às vezes têm um elefante, um macaco, uns negócios feios demais, e que eles dão algumas coisas para eles lá, leva refrigerante, leva pipoca, leva comida, e eles nem comem aquilo, fica lá perdendo, apodrecendo. Deuses que não falam, deuses que têm olhos e não veem, deuses que não escutam, mas estão lá. O nosso Deus, ele não é um Deus calado. Não, não é. O nosso Deus fala. O nosso Deus fala. E o simples ato de Deus falar é uma verdade muito boa para o meu e para o seu coração. Por quê? Se o nosso Deus não falasse, poderia mostrar total desinteresse do nosso Deus por mim e por vocês. Simples assim. Porque se um dos filhos de vocês saem correndo aqui pela igreja, e se por acaso ele está passando aqui por esse corredor, e ele vai sair correndo aqui, ele não vê essa porta de vidro, que fosse transparente, e ele vai bater com a testa na porta de vidro, se eu falo: ei, cuidado menino, olha para frente aí, doido. Isso mostra que eu me importo com essa criança, eu não quero que ela se estabaque ali naquela porta, e dê uma testada nessa porta de vidro. Então por que eu falo? Porque eu me importo com essa criança, eu não quero que ela se machuque. Então o ato de Deus falar mostra que ele tem grande interesse em mim e em vocês. Porque se ele não falasse, é uma amizade ou um relacionamento super falso. Não que vocês tenham feito, mas muitos aqui talvez ouviram falar de uma amiga ou um amigo que está sendo traído, e você não fala, porque pensa: vai que fica junto, perdoa, e vai eu que vou falar, que eu vi fulano traindo com a ciclana? Pois quando você não fala, é porque você não se importa. Porque o certo é comprar a briga e falar, certo? O nosso Deus não é um Deus calado, o nosso Deus fala. Porque aqui diz que o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse. O ato de Deus falar mostra total interesse e amor dele por mim e por vocês. Deus nos ama. Por isso então a palavra do Senhor Jesus vai nos abençoar muito no dia em que a gente estiver desanimado. Tem vários textos que mostram como que Deus fala com a gente na palavra, e a gente sabe eles de cabeça. Um deles: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura, inclusive números, toda. É Deus falando comigo e com vocês. Inspirada por Deus, o nosso Deus fala. Aí tem aquele versinho de Romanos que eu anotei aqui: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Talvez a gente está desanimado porque nos falta palavra, porque isso aqui foi feito para nos dar esperança. Não foi bom aqui agora a gente ouvir sobre a presença de Deus? Não dá um quente aí no coração? Deus está aqui, louvado seja Deus. Ele está lá no seu escritório, Ele está no seu trabalho, Ele está no seu namoro, viu, queridos? Ele está. A presença de Deus são dois lados, viu? É confortador e confrontador. Porque Ele está presente, conforta, mas Ele está presente, viu, irmão? Aquela internet abençoada, aquele namoro, aquele beijo comprido. Estou olhando para a galeria por força do hábito. Então é isso. Então a presença de Deus, e esse Deus que fala. Olha o que diz Hebreus 13, 5. Porque Ele tem dito. Esse versinho aqui junta as duas lições. Olha que beleza. Porque Ele tem dito a palavra: de maneira alguma te deixarei a presença, nunca jamais te abandonarei. Louvado seja Deus. Hebreus 13, 5. Então a palavra de Deus é Ele se importando, Ele fala comigo, Ele fala com a gente e fala coisas maravilhosas. Agora, o que Deus falou aqui na palavra? Olha que beleza. O Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: era hora de vocês, vai, 1, 2, 3 e... Vocês estão sem coragem para falar, Deus me livre. O Senhor não falou desse jeitinho de vocês não, eu tenho certeza que não. O Senhor,
pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, irmãos, coragem. Foi isso que ele falou. Agora, esses dias lá em Brasília, não foi nessa sexta que eu vinha para cá não, acho que foi a outra sexta, eu estava aconselhando uma senhora, que eu fui pregar numa igrejinha, e aí ela ficou empolgada, que eu trabalhava com aconselhamento bíblico, e ela quis marcar uma conversa comigo. Eu falei, vamos conversar, irmã? Claro. Ela foi lá na salinha, no escritório, a gente orou junto, e a gente conversou. E baseado no que eu ouvi, e um pouquinho de Bíblia que eu tinha ali na hora, eu pensei, isso aqui, segundo o meu raso entendimento bíblico aqui, eu acho que ela precisa dessa palavra aqui, e deu uma palavra boa ali para o coração dela, estimulando a vida dela. Se eu, com uma palavra abençoada, falei para ela lá, ela estava querendo aqui, trocando miúdos aqui, entre a gente, ela está longe mesmo e não sabe o que eu estou falando dela, né? Ela queria meio que esganar o pastor dela, a verdade era essa. Ela era envolvida com missões, Rodrigo, e achando que aquele pastor dela lá não estava muito engajado lá, essas coisas com missões, não. Carlitos, como é que faz? Aquele homem está muito desanimado lá, eu estou chateada com ele, não sei o que lá, eu estou achando que ele é... Ih, começou a falar mal até do pastor. E eu vou ouvindo ali, filtrando, Jeová, cuida do meu coração aqui, tá tranquilo. Aí depois eu dei uma palavra para ela, eu falei, querida, você está começando esse ministério lá na sua igreja. É você que está sendo usada para ser bandeirante da fé, você que está fazendo a picada, está rasgando a mata aí primeiro, e esse é o preço de quem sai na frente mesmo, vai pegando carrapicho e espinho e negócio, é tenso, minha filha. E você vai rasgando isso aí, isso é bom demais, e você precisa talvez perdoar seu pastor, você não sabe o que é ser pastor não, minha filha. Dorme uma noite no sapato dele, que você vai ver o tanto que é difícil também, perdoa ele lá, conversa com ele, zera a vida, fala que você está ali submissa a ele, e que você talvez está tendo uma visão que a igrejinha ainda não chegou, mas um dia vai chegar. Fica com paciência, você não nasceu sabendo de missões, você agora que está com esse fogo aí, perdoa ele, zera a vida, conversa, pede perdão e começa de novo. Ela falou assim, boa palavra, Carlitos, gostei desse negócio aí, então, e foi, uma palavra de alguém para ela, já deu um ânimo no coração dela. Agora pensa o nosso Deus, se colocando ao seu lado, quando você está chuezinha, e ele fala, coração, coragem, coragem. Por que faz diferença, quando Deus fala coragem? Parece que a palavra coragem, ela já dá um chute no medo e na tristeza, assim, um negócio né, espetacular. Coragem! Parece que já dá uma animada só de ouvir a palavra. Ei, levanta, irmão, coragem! Já é bom, não é? Mas dita por Deus, o Senhor Jesus, pondo-se ao lado dele e dizendo, coragem, é bom demais. Por que quando Deus fala, faz toda a diferença? Porque a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, gera o que ela ordena. Não esqueça disso. A palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, gera o que ela ordena. Vocês se lembram da história de um rapaz, que ele era surdo e gago, e ele encontra com o Senhor Jesus, e então o Senhor Jesus dá uma palavra para ele, e ele fala na língua que eu sei lá qual que é, o pastor Daniel depois explica para vocês, mas o Senhor Jesus fala para ele assim, Éfatá. E quando o Senhor Jesus fala Éfatá, que quer dizer, segundo o texto, abra-te, diz que o ouvido dele abriu, ele começou a ouvir e saiu-lhe o empecilho da língua, e ele começou a falar normalmente. Por que isso? Porque o Senhor Jesus foi quem falou. E quando o Senhor Jesus fala Éfatá, abre, a coisa acontece. Se é uma senhora encurvada, por 18 anos, diz a passagem, que por 18 anos ela está encurvada, e está tendo um culto como esse aqui essa noite, e diz as escrituras que o Senhor Jesus a viu lá atrás, e falou para ela, senhora, fica livre da tua enfermidade, endireita-te, e ela imediatamente, diz o texto, que ela se endireitou. O que fez aquela mulher se endireitar, irmão? A palavra do Senhor Jesus faz toda a diferença, porque essa palavra, quando é dita por Ele, faz o que Ele está falando, pela força da fala dEle. Quando o Senhor Jesus encontra com um leproso, Ele fala para ele, ele o adora e fala para ele, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E o que o Senhor Jesus falou? Eu quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da lepra dele. O que é isso, gente? É a palavra do Senhor Jesus. E o que essa palavra está dizendo ao meu e ao seu coração desanimado nessa noite? Coragem! Desculpa ficar gritando, me perdoe, mas porque eu acho que ele falou bem forte no dia. Coragem! Coragem! E quando Jesus fala essa noite aqui para mim e para o seu coração, coragem!
você vai babando para segunda-feira. Você fala, pode trazer o chefe xarope, pode trazer o casamento difícil, pode trazer o filho que está dando trabalho, pode me dar o relatório que eu tenho que fazer, pode me dar a falta de combustível, eu vou tirar o gás do chão, mas eu vou fazer esse negócio aqui. Porque a palavra de Jesus gera o que ela ordena. Quando ele fala coragem, ele bota uma dose de fé dentro do seu coração. Simples assim. Por quê? Porque quem falou é o Senhor Jesus. E quando ele fala coragem, a coisa vai acontecer. Amém, irmãos? Tudo bem até aqui? Vamos um pouquinho mais, a gente termina? Mais um P. O primeiro P foi a presença do Senhor Jesus. O segundo P foi... muito ruim. A palavra do Senhor Jesus. E o terceiro P é a perseverança com o Senhor Jesus. A perseverança com Deus. Olha como é que termina o verso. Leiam todos vocês uma última vez, por favor. No 3. 1, 2, 3. Vamos lá. Na noite seguinte... coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. A perseverança com o Senhor Jesus. Notem que no começo dessa parte, a gente percebe essa palavra do testemunho. Porque do modo como deste testemunho. E o testemunho, é fácil a gente lembrar da cena em que as testemunhas são evocadas para poder confirmar algo que viram e ouviram, algo que aconteceu, não é assim? Eu posso então chamar aqui, por exemplo, eu sei que esse coral maravilhoso aqui, coral maravilhoso, vamos falar de novo? Maravilhoso. O coral, show de bola, eles estavam aqui no culto de mais cedo, porque se apresentaram, louvaram a Deus aqui mais cedo. Então, eles são testemunhas, porque viram e ouviram o que foi pregado e cantado aqui nessa tarde, antes de vocês, que não vieram. Então, se eu quiser chamá-los e falar assim, coralzinho querido, tem como vocês me ajudarem, que eu quero provar que eu falei algumas coisas aqui, e vocês estavam aqui, viram e ouviram o que foi dito, eu quero arrolá-los como testemunha, vocês me ajudam? Talvez nem todos vão estar tão solícitos, mas quem sabe a gente consegue uns 5 aqui que falam, ele falou mesmo. Eu estava lá, eu ouvi na hora que ele falou, ele inclusive empolgou e falou, eu vi a hora que ele falou mesmo, falou isso, e falou mais, ele falou isso também. Então tá bom, eles são testemunhas, porque eles viram e ouviram, ok? Então quem não viu e não ouviu, não pode testemunhar, pode? Vocês que não estavam aqui mais cedo, não sabem o que nós conversamos no culto anterior a esse, porque não estavam, não ouviram, nem viram. Pode ser que vão ouvir falar, mas não presenciaram, então não podem ser testemunhas fiéis do que aconteceu. No caso, por exemplo, tem uma história em Atos, que fala de Pedro e João, se não me engano, que a turma estava querendo falar para ele assim, não fala de Jesus, para de falar de Jesus, não é para falar. E eles falam assim, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E eles continuam pregando, porque Pedro e João, crente, muito mais crente que nós, pregava mesmo e testemunhava de Jesus, e é fogo do céu. Então a testemunha é esse ato da gente ter vivenciado, visto ou ouvido alguma coisa que a gente então tem habilitação para falar. Aqui fala sobre o testemunho a respeito de quem? De Jesus. Jesus se põe ao lado de Paulo naquela noite, fala para ele, coragem, e fala, do modo como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, vai para Roma e vamos fazer isso lá. Então, testemunho a respeito de uma pessoa. Então, lição número 1, dentro ainda desse tema da perseverança. Nós somos chamados a testemunhar. E a testemunhar do Senhor Jesus. Logo, junta as lições. Vocês viram e ouviram o Senhor Jesus? Vocês conhecem mesmo o Senhor Jesus? O que aconteceu? Se aconteceu no dia da sua conversão. Como é que foi? Que horas que foi? Que janela de tempo que foi? Foi quando você era criança? Foi mais velho? O que aconteceu? Depois desse encontro seu com o Senhor Jesus, o que aconteceu? O que você viu? O que você ouviu? Se eu e vocês não estamos testemunhando, é porque a gente não teve um encontro com o Senhor Jesus. Não viu e não ouviu. Mentira. Mentira. Testemunha falsa. Sai do tribunal.
Mentira. E vai ser acusado também, de mentiroso também. Para de mentir. Você está falando que seus pais falam a respeito do Senhor Jesus. Você foi criado numa casa de crente, você está repetindo isso aí, ô Zé. Você não viu coisa nenhuma. Eu quero saber o que você viu e o que você ouviu. Aqui é solene, é no tribunal. O que você viu? Ou acha que para entrar lá no céu, na glória de Deus, você vai falar, eu sou filho do meu pai? Ah, vá. É o seu testemunho, é a sua história. É o seu testemunho pessoal com Deus. Se você teve um encontro pessoal com Deus, então você vai testemunhar. Aqui nesse cenário, Paulo está chué, porque ele foi testemunha em Jerusalém e foi super difícil testemunhar lá. Estavam querendo espedaçá-lo e fazendo jejum para matar o cara. Testemunha fiel, falando o que aconteceu com ele naquele caminho de Damasco, mudando toda a história dele. Ele estava matando o crente, agora está defendendo o crente e perdendo a vida por crente. E eu e vocês? A gente testemunha? Lá no seu trabalho, o nego fala assim, pô, o cara é crente, meu. Isso aí é testemunha viva mesmo, com a vida e com a voz. Não perde uma oportunidade. Às vezes a gente não testemunha, mas essa palavra é para mim e para vocês, nessa noite, exatamente para a gente testemunhar. Quando a gente está falando aqui agora sobre essa perseverança do Senhor Jesus, note o que o verso diz. O Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, Paulo, coragem. Queridos, coragem. Do modo como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então ele aprova e ele comissiona. Ele aprova e ele comissiona. Ele fala, Paulo, eu sei o que aconteceu em Jerusalém. Foi tenso, foi tenso. Espedaçar, velho, foi tenso. Jejum para te matar, foi tenso. Do modo como você fez até lá, firme, toca para Roma. Vamos embora testemunhar lá também. Então ele aprova a história até ali, dá um golpe de coragem nele e fala, bora para Roma, bora. Levanta e vamos embora. Então Deus, Ele pode estar nessa tarde aqui, me olhando e te olhando e falando, queridos, vocês foram crentes até aqui, não foram? Eu sei que não foi fácil. Quantos anos você tem de crente? Talvez vocês mais novos, outros com mais quilometragem. Quanto tempo de crente? Foi difícil, não foi? Foi tenso até aqui, não foi? Eis o Senhor te chamando aqui numa palavra de perseverança, falando, queridos, não para. Do jeito que vocês fizeram até aqui, vamos embora ser crente até o final. Partiu! Vamos juntos! Está aprovando e está nos comissionando a continuar crente até o final. Ele fala, do jeito que fez até Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. E eu quero terminar contando uma história para vocês, de um missionário que vocês amam muito, e eu também tenho aprendido várias coisas com ele, tem se tornado um amigo, que é o Ronaldo Lidório. Uma história que provavelmente vocês têm ouvido até dele aqui, não custa a gente lembrar, sobre essa perseverança da gente não parar e a gente continuar. Diz que ele e Rossana, quando ainda no chamado deles e aquela certeza que tinham que ir para a África, pregar o evangelho aos concombas, lá em Gana, eles vão para lá numa missão de procurar o povo. Sabiam que existiam, mas tinham que procurar onde eles estavam, no meio daquela mata africana. E aí diz que ele e Rossana vão para lá, nesse intuito de procurar os concombas, aonde eles estariam. E aí eles contratam ali talvez 2 mateiros, aqueles africanos que conheciam e sabiam um pouco ali como é que andava na mata, e eles saíram, Ronaldo e Rossana, com eles procurando o povo concomba. E diz que andaram muito, andava e não achava aquele povo, tinham lá umas direções, alguém falava que ele estava para lá, mas vai caminhando, e não é como caminhar aqui no calçadão, né? É caminhando lá na África, diz que era tempo das monções, de chuva, então tinha meio que alagadiços, e eles andando, eu sei que eles foram se cansando demais, e me parece, não é exatamente o detalhe da história como é, mas é mais ou menos isso, que Rossana não se sentiu bem. Me parece que ela comeu, o alimento que eles comeram, alguma coisa, não fez tão bem para ela, então ela precisou parar, ela não podia continuar caminhando. Então ela fica, me parece, num vilarejo ali, que ela já não podia caminhar mais, e o Rona fala assim, eu vou continuar, eu quero ir um pouco mais, eu acho que me deixa ir e tal. Então ele combina com ela, deixa ali, os próprios mateiros já não queriam ir mais, falaram, rapaz, a gente andou tanto, acho que não tem jeito, ele querendo ir um pouco mais, ele deixa então ali Rossana com eles no vilarejo, e fala, eu vou andar mais um pouco, eu vou mais um pouquinho ali, até mais ou menos o dia cair, e depois eu volto, eu vou tentar mais um pouco,
deixa eu andar mais um pouquinho. E eles falaram, então tá bom. E ele foi andando, diz a história que ele andou, e naquele afã de querer chegar, perseverante, andando um pouco mais, se desvencilhando da mata, e caminhando, e não chegava, mas ele com aquela certeza de ir, talvez como a de Paulo, que tinha que ir para Jerusalém, ele naquela obediência da vocação, tendo que ir um pouco mais, e ele foi um pouco mais. Diz a história, que quando ele chegou até certo ponto, ele viu que já estava ficando escuro, e que não dava mais para voltar, não era prudente voltar. Então, naquele escuro, naquele alagadiço, me parece que ele viu uma pedra ali no meio de uma mata, e a pedra saiu um pouco da água, como eu falei, era tempo daquelas chuvas, então já estava muito aguaceiro ali pela panturrilha, e ele viu aquela rocha que saía da água, ele fez ali um cantinho para ele descansar, estendeu uma toalhinha, tirou a bota ali para secar um pouco, e falou, vou dormir aqui, porque agora não tem jeito de voltar mais, descansando ali na mata, tendo por coberta ali as próprias árvores, e tentou descansar um pouco. Diz ele que ele fica ali, e a palavra de Deus, ela sempre se prova a cada momento da nossa vida, né? Diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem para amanhã, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Diz que quando ele acorda, dá um novo golpe de ânimo dele, porque o sol raiou, e ele fala, será que eu ando um pouco mais? E quando ele já arrumou as coisas, deu um nó na bota, me parece que ele viu umas garças voando. Umas garças saíram numa revoada assim, no canto de olho dele. E ele conta essa história, que ele decidiu andar um pouco mais até onde as garças voaram, porque ele viu elas saindo e ele pensou, o que fez as garças voarem? Por que elas saíram daquele jeito? Então já no outro dia de manhã ele anda um pouco mais e vai até onde as garças voaram. Qual não foi a surpresa dele? Que onde as garças voaram, ele encontra então toda a aldeia dos Concombas. E aí, então ele diz, quando ele conta isso num sermão que eu já ouvi várias vezes, ele diz que onde as garças voaram, nasceu uma igreja, que a essa altura, onde a gente está, em 2018, já deve ter plantado mais de 200 igrejas. Onde as garças voaram, Rosana, com as habilidades dela na área de saúde, conseguiu plantar ali um hospital e formou vários enfermeiros africanos que cuidam daquelas doenças que matavam crianças ali. Onde as garças voaram, eles tiveram nascidos ali a primeira filha, a Vivi, e o segundo, Ronaldo Júnior. Onde as garças voaram, grandes coisas aconteceram, porque ele, usado por Deus, decidiu perseverar e andar um pouco mais. Queridos, se nós estávamos desanimados, um pouco chué, cansados, eu acho que Deus decidiu olhar para a gente essa noite e dar uma palavra boa para a gente. Falando, eu estou com vocês, coragem, anda um pouco mais. Não desanima, vamos para cima. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos fechar os olhos e vamos orar então. Meu Deus querido, Pai amado, é sempre uma delícia e gera uma gratidão muito grande nos nossos corações perceber a riqueza das Tuas Escrituras, Pai. O Senhor sempre tão carinhoso em nos dar uma palavra dessa, parece que o Senhor estava vendo que a gente precisava ouvir coisas assim da Tua parte. Então a gente não tem como agradecer ao Senhor, o Senhor é extremamente querido, extremamente bondoso, o Senhor tem se mostrado um Deus que, fora de qualquer comparação, a gente nunca experimentou nada como tem sido caminhar com o Senhor, Deus. Mas a gente quer também confessar as nossas debilidades com vergonha, porque o Senhor só falou coragem a Paulo porque ele estava desanimado, porque o Senhor não diria se assim eles não tivessem. Então o Senhor falou também aos nossos corações essa noite, porque certamente a gente precisava de uma voz de comando forte do Senhor. Então a gente quer confessar o nosso desânimo, a nossa apatia, e clamar que essa boa palavra do Senhor gere o que ela ordena. Coragem em nossos corações, para que a gente rode aí, quem sabe, mais 500 quilômetros, mais uma caminhada com o Senhor, dependendo dessa Tua presença, a Tua palavra, perseverando com o Senhor, Pai. Essa é a nossa oração, Pai, pedindo perdão pelas nossas faltas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus.